Muito boa noite, irmãos. Graça e paz a todos vocês. Estamos nesta noite muito felizes porque estamos tendo a oportunidade de entrar até a sua casa para juntos compartilharmos algumas coisas sobre aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Hoje, a nossa primeira live que estamos fazendo. Estamos ainda aprendendo aqui, né? Tivemos aí a ajuda da nossa filha hoje, no sentido de estar nos orientando como fazer. E aí eu criei coragem, né? Criei coragem para estar ministrando aos irmãos, usando esse recurso que nos é proporcionado. Queridos, eu quero ler com você nesta hora um texto da palavra do Senhor que está registrada em 2 Reis, capítulo 5, versos 1 e seguintes. Ouça a palavra. Ora, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era homem honrado diante do seu senhor e de muito respeito, porque por meio dele o Senhor dera livramento aos sírios. Era esse homem valente, mas estava leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse esta sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o curaria de sua lepra. Naamã foi ao seu senhor e lhe disse o que a menina da terra de Israel havia falado. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E assim Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10.000 mudas de roupas. Entregou a carta ao rei de Israel, que dizia: logo que chegar a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus? Posso matar e fazer viver? Por que este envia alguém a mim para ser curado de sua lepra? Perceberam que busca ocasião contra mim. E então Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. E assim veio Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou na porta do rei de Israel, ou aliás, na porta da casa de Eliseu. Queridos, nós estamos aqui diante de uma situação extremamente comprometedora. Estamos vivendo a pandemia, estamos vivendo esse momento que está inquietando a todos nós. Estamos vivendo um momento em que necessitamos de milagre. E eu acredito que, se observarmos a real situação que estamos vivendo, nós necessariamente buscaríamos desesperadamente o milagre. Há famílias, há cidades, há nações buscando o tal milagre. E eu acredito que para alcançarmos o milagre que Deus está nos propondo, precisamos de uma coisa. Precisamos, queridos, entender que existe uma importância no sentido de mantermos o nosso coração limpo, pois tudo que está no interior
uma hora, inevitavelmente, vai se exteriorizar. Então eu acredito que Naamã foi um homem que recebeu um grande milagre na sua vida. Milagre da parte de Deus, naturalmente. O milagre foi tão relevante, foi tão importante, queridos, que o próprio Senhor Jesus, lá em Lucas capítulo 4, versículo 27, ele faz referência ao milagre realizado por Deus através de Eliseu lá no Velho Testamento, mais precisamente em 2 Reis, quando Jesus disse que havia muitos leprosos em Israel, mas apenas Naamã fora curado. Então nós entendemos que Naamã aproveitou a oportunidade. Naamã recebeu o milagre porque ele fez a diferença, porque ele buscou de fato este milagre. Então eu quero ver com o irmão para juntos aprendermos com Naamã, com a história do nosso personagem, como é possível receber o milagre. E eu quero pensar com você nesta tarde, neste final de tarde, sobre 7 atitudes. 7 atitudes para vivermos o milagre. A primeira atitude para desfrutarmos do milagre é ter a expectativa em nosso coração. É ter uma fé fundamentada na palavra de Deus. É ter um coração segundo o coração de Deus. E aí a pergunta é: como está a nossa expectativa para receber o milagre de Deus? Necessitamos hoje de muitos milagres em nossa vida. E um dos milagres mais urgentes, humanamente falando, é o milagre da descoberta de um antídoto para a pandemia que está assolando não apenas a nossa cidade, não apenas o nosso estado, a nossa nação, mas as nações por aí afora. Então, a humanidade está em busca de um milagre. A humanidade está necessitando de um milagre. A segunda atitude para desfrutarmos do milagre, para vivermos o milagre, é ficar atento e abraçar a oportunidade ou as oportunidades, aproveitar os sinais de Deus, é buscar com muita determinação, aproveitando as oportunidades que Deus tem nos proporcionado. Porque às vezes, queridos, deixamos passar as oportunidades. E as oportunidades que deixamos passar, muitas das vezes, perdemos o privilégio de desfrutarmos do milagre. A terceira atitude para vivermos o milagre é caminhar debaixo de autoridade. A terceira atitude para desfrutarmos do milagre é caminhar debaixo de autoridade. Percebe que antes de Naamã ir até o profeta, ele dirigiu-se ao rei, porque ele considerava o rei superior, ele considerava a autoridade suprema, a autoridade máxima sobre a sua vida. O rei era a autoridade sobre ele. E ele então foi ao rei e imediatamente foi atendido. Por quê? Porque ele cumpriu o princípio da submissão. Ele cumpriu o princípio de estar debaixo de autoridade. Aí a pergunta é: qual é a importância de estarmos debaixo de autoridade? É obedecermos
os princípios estabelecidos, não infringirmos aquilo que pode fechar a porta, pode obstruir o canal do nosso milagre. A quarta atitude para desfrutarmos do milagre é renunciar a aparências exteriores. Há momentos, queridos, que precisamos lançar fora as nossas preconcepções, as nossas ideias, muitas das vezes retrógradas, ideias que muitas das vezes limitam a nossa caminhada e impedem o nosso milagre por entendermos de uma forma um tanto equivocada. O que precisamos renunciar no nosso dia a dia? Vale a pena perguntar. O que precisamos renunciar para desfrutarmos do milagre que o Senhor tem para nos conceder? A quinta atitude para desfrutarmos do milagre de Deus é permitir ser curado de dentro para fora. É permitir experimentar o milagre da cura interior para podermos então provar o milagre da cura exterior. Percebe que o momento que estamos vivendo, num contexto geral, estamos precisando de milagres em várias áreas da nossa vida. Se olharmos para as finanças, nós percebemos a necessidade de um milagre. Se olharmos para a família, se olharmos para a sociedade, para a política, não é? Nós precisamos de milagres. Se olharmos para a nossa vida pessoal, íntima, de repente para a nossa vida conjugal, para a nossa vida relacional, precisamos do milagre do Senhor. Então nós precisamos também, queridos, para desfrutarmos do milagre, nós precisamos permitir que o milagre aconteça interiormente para que a doença exterior possa se concretizar. Percebe que Naamã, ele fora curado exteriormente, mas primeiro ele precisou ser curado interiormente. Ele precisou abrir mão do seu orgulho, ele precisou abrir mão da sua autossuficiência, ele precisou abrir mão do seu status. Quando o profeta aproximou-se, ou quando ele aproximou-se da casa do profeta, o profeta manda falar, né? Através do seu criado, que ele deveria ir para o rio e mergulhar-se 7 vezes lá no rio. E ele encheu-se de ira, mas ao mesmo tempo ele observou. E ele então permitiu este milagre acontecer na sua vida. Primeiro ele abriu mão do seu orgulho, ele abriu mão, né, das coisas que lhe impedia interiormente, aquelas ideias retrógradas, aquelas ideias que comprometiam o seu milagre propriamente dito. Ele abriu mão deste milagre. E aí caiu aqui, né? Foi uma falha nossa, desculpem. Mas no momento, queridos, em que ele abre mão do seu orgulho, no momento em que ele abre mão da sua autossuficiência, ele então permitiu que Deus realizasse nele o milagre. Então é fundamental que abramos mão daquelas crenças limitantes, daquelas ideias limitantes. E o que é uma crença limitante?
Uma crença limitante é aquilo que impede você, que limita você de dar o próximo passo. É aquela ideia que você tem que nada vai dar certo e que tudo está comprometido. Quando você permitir-se ser curado interiormente, o teu exterior estará preparado para receber a cura que Deus quer te proporcionar. Qual é a doença que tem impedido de você experimentar o milagre de Deus? Independentemente da área, independentemente de qual necessidade você tenha neste momento, você precisa permitir Deus realizar o milagre na tua vida. A sexta atitude é não escolher a maneira como Deus deve agir. Você não pode limitar Deus. Você não pode condicionar a Deus como Ele deve agir, como Ele deve manifestar o seu poder. Então não escolha a maneira como Deus deve agir. Precisamos deixar Deus assumir o controle. Precisamos deixar Deus nos conduzir às águas para sermos curados. Então permita que as crenças limitantes sejam rompidas para que o milagre de Deus aconteça. Deus pode fazer de determinado jeito. Ele tem o controle, você precisa entregar o controle da tua vida, o controle da tua situação. Por mais difícil, por mais comprometedora que seja, você precisa acreditar no Deus que é capaz de apenas com um gesto teu, apenas mergulhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes na água, Ele fazer um milagre. Não fora usado nenhum processo medicamentoso. Eliseu não teve uma intervenção médica, mas ele teve uma intervenção milagrosa de Deus na sua vida. A sétima e última atitude para recebermos, para desfrutarmos do milagre, é seguir a direção que Deus está nos mostrando. É seguir a direção que Deus está nos mostrando. E muitas vezes, queridos, nós não seguimos, sabe por quê? Porque aquilo que nos é apresentado como solução por parte de Deus, ela é muito fácil. E aí nós entendemos que, porque é muito fácil, não é de Deus. Não pode Deus ser tão simples assim. Eu quero dizer para você, Deus é simples. O Evangelho é simples. Sabe por quê? Porque o Evangelho está fundamentado na graça. A graça do Senhor Jesus. Foi tão simples a orientação dada a Naamã pelo profeta Eliseu. Foi tão simples. Você deve ir até o rio Jordão e você deve mergulhar-se 7 vezes. É simples demais para ser verdade. E muitas vezes nós condicionamos. Deus quer realizar algo grande, Deus quer usar meios difíceis. Não, querido, Ele quer apenas que você obedeça. E a Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Por que sacrificamos? Porque estamos diante de uma situação tão fácil e, de repente, complicamos tudo. Então, a sétima atitude é seguir a direção de Deus. É seguir a direção que Deus vai te dar, por mais simples que seja. Porque Deus pode agir dando a você uma direção simples, objetiva, clara,
como também pode agir, de repente, de uma forma um pouco mais complexa, mas ele age. É por isso que é necessário observarmos não apenas a sétima atitude, mas a sexta, que é deixar na mão de Deus. É entregar tudo ao Senhor. Deus, e só Deus, está esperando a nossa atitude. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele tudo fará. Esta deve ser a nossa decisão primeira. Entregar, confiar. Qual é a direção que temos seguido? Qual é a direção que você tem seguido, querido? É aquela direção difícil? É aquela orientação que te traz peso? De repente você está condicionando: para Deus me abençoar, eu preciso fazer alguma coisa, a coisa tem que ser pesada. Não, queridos. A Bíblia diz que a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. A bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Pense sobre isso. O Espírito de Deus está falando com você nesta hora. Estamos diante de uma grande necessidade. Estamos diante de a necessidade de termos e sermos envolvidos no milagre de Deus. Eu quero concluir dizendo que Deus espera nos curar interiormente para que o nosso exterior seja efetivamente abençoado. O milagre da saúde de Naamã dependeu dele, dependeu de uma atitude, dependeu de um comportamento, de uma atenção à oportunidade que a ele foi oferecida. Cada atitude nossa proporciona ou o milagre, a porta aberta para o milagre, ou a porta fechada para não recebermos o milagre. Atitude de obediência, de observação, atitude de fé, abrem portas para o milagre. Atitude de desobediência, de insubmissão, atitude de não atentar para a voz de Deus, fecha a porta do milagre. Precisamos entender que Deus quer realizar. Deus quer efetuar o milagre em nossa vida. Por isso eu digo a você, abre o teu coração. Abre o teu coração, abra mão das tuas prerrogativas. Abra mão daquelas ideias que te impedem de ser abençoado. Eu quero desejar a você uma semana abençoada. Eu quero desejar a você um final de noite abençoado, um sono reparador, e que a graça do Senhor seja sobre a tua vida. Antes de eu orar com você, eu quero apenas relembrá-lo de que atitudes precisam ser tomadas para recebermos o milagre. A primeira dela é criar, é ter expectativa em nosso coração. A segunda atitude é ficar atento e abraçar as oportunidades. Terceira atitude é caminhar debaixo de autoridade. Quarta atitude é renunciar às aparências exteriores. A quinta atitude é permitir ser curado interiormente, para que possamos exteriorizar a bênção de Deus. O sexto milagre
ou a sexta atitude para o milagre é não escolher a maneira como Deus vai operar. É não condicionar, é não rotular. E a sétima, e não menos importante, menos relevante do que as demais, é seguir a orientação que Deus está te dando. Essas 7 atitudes, se forem tomadas, que eu considero atitudes inteligentes, sábias, o milagre vai acontecer. Não esqueça que Deus tem um propósito. E o propósito de Deus, querido, é dar a você vida e vida em abundância. Eu quero orar com você. Quero pedir que o Espírito Santo te inquiete a depender de Deus, a buscar o Senhor e acreditar no sobrenatural de Deus. Repito o texto que eu citei. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele tudo fará. Pai querido, no nome de Jesus, eu quero reconhecer a tua soberania, a tua graça. Quero reconhecer o privilégio que temos de depender do Senhor, de buscar ao Senhor e de ser pelo Senhor abençoado. Eu quero nesta hora, Senhor Deus, pedir a tua bênção e a tua graça sobre cada vida que está nos ouvindo, que está nos assistindo. Meu Deus, eu oro para que o Senhor estabeleça a tua bênção em cada lar, em cada vida. Eu oro para que o Senhor leve cura aonde existe a doença. Eu oro para que o Senhor leve alegria aonde a tristeza está tentando tomar conta. Eu oro para que o Senhor tire do coração das pessoas, especialmente dos teus servos, toda a ansiedade, toda a preocupação. Meu Deus, que possamos descansar no Senhor. Querido Espírito Santo, nós que acreditamos no teu poder que convence. Eu oro para que o Senhor entre com providência agora, em cada lar, em cada vida, em cada família, estabelecendo a tua graça e a tua vitória. E eu quero, na autoridade da tua palavra, profetizar cura e libertação. Como Naamã recebeu o milagre da cura física. Eu oro para que aquelas pessoas que estão nos ouvindo possam receber o milagre que estão buscando, que estão almejando. Meu Deus, mas que o milagre principal possa acontecer, que é a cura do nosso interior. Que o Senhor possa ministrar em cada vida, que o Senhor possa ministrar em cada coração, e que tenhamos todos, Pai eterno, uma semana abençoada, repleta do teu poder e da tua graça, no nome de Jesus. Abençoa, querido Pai, cada vida, cada coração. Eu quero declarar sobre cada irmão, cada irmã, a cobertura do manto santo do Senhor. Certos da tua bênção, Pai, nós oramos em o nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido, que Deus te abençoe. Nós, por enquanto, estamos trabalhando, via online, estamos pastoreando, usando aí esse recurso da internet, mas eu acredito que logo, logo poderemos estar retornando às atividades normais no templo. Acredito que logo, logo poderemos retornar às nossas reuniões presenciais. Até lá, que Deus possa te abençoar e acredito que nos próximos dias aí estaremos fazendo outras lives para que juntos sejamos abençoados. Deus te abençoe no nome de Jesus.